Boa tarde. Mais uma tarde em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos pensar na vida, meditar no ontem, refletir em tudo aquilo que está relacionado a Deus e a nossa vida e na nossa relação com Ele, para que possamos realmente adequar a nossa vida e fazer aquilo que Deus deseja de nós. Dizer que é fácil? Não é. Constantemente temos refletido sobre isso. Ser um cristão fiel não é fácil. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos constantemente estarmos voltados para aquilo que Deus deseja de nós. Onde nós vamos encontrar essas admoestações? Nas Sagradas Escrituras, na Palavra do Senhor, na Palavra da Salvação. Se nós pararmos para meditar nisso, nós vamos compreender exatamente aquilo que Ele deseja de nós. Porque nós vamos adequar as nossas vidas e vamos fazer tudo de acordo com a sua vontade. E não esqueçamos que a vontade de Deus, ela prevalece. Ela se sobrepõe às convenções humanas. É importante dizer que aquilo que Deus deseja é maior do que o que nós queremos e desejamos. Porque Deus é o nosso divino Pai eterno. É o ontem, é o hoje, é o amanhã. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é aquele que tudo sabe, que tudo pode. E, consequentemente, nós vamos parando para fazer as leituras das Sagradas Escrituras e vamos percebendo que a onipotência de Deus se sobrepõe ao que nós imaginamos. É interessante pensarmos nisso, porque quando nós pensamos, por exemplo, no livro dos Salmos, e aí nós vamos encontrar diversos salmos que falam exatamente sobre tudo aquilo que Deus desejava que acontecesse. Não esqueçamos que Deus ele planejou algo para o homem, planejou algo para a terra. Mas Adão e Eva, lá no passado, eles simplesmente atrapalharam os planos de Deus. Eles fizeram as suas escolhas e as suas não foram as melhores. Consequentemente, Deus começou a preparar toda a humanidade para a vinda de seu Filho, o nosso Deus Filho. E é importante dizer, por exemplo, que no livro dos Salmos 110, e não só nesse capítulo, mas em vários outros nós vamos vendo exatamente passagens que admoestam e falam exatamente sobre tudo que apontava para o nascimento do nosso Salvador. E o Salmo 110 não é diferente disso. É interessante, por exemplo, pensarmos que em Salmo 110 diz assim: Oráculo do Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. De Sião o Senhor estende o cetro do teu poder. Domina no meio dos teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia do teu nascimento. Entre santos esplendores, antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. O Senhor jurou e não se arrepende. Tu és sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, aniquilará os reis no dia da sua ira. Ele julgará as nações e amontoará cadáveres, esmagando cabeças pela imensidão da terra. Ao longo do caminho, ele bebe da torrente, por isso levantará a cabeça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É um salmo pequenininho, apenas com 7 versículos, mas é interessante como ele é tão cheio e rico de informações que prefiguram exatamente toda essa indicação que apontavam para o nosso Salvador como aquele que seria rei e sumo sacerdote. E é interessante, alguém pode dizer assim, mas por que a referência a isso? Porque nesse livro, Salmo 110, capítulo 4, nós vamos ter: o Senhor jurou e não se arrepende. Tu és sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. O que quer dizer isso? É preciso que a gente entenda primeiro que Deus ele apontava exatamente para o futuro, indicando o nascimento de Cristo. As profecias, elas estão recheadas de informações sobre isso. De quem ele nasceria, como seria, onde seria, quem visitaria. Tudo isso a Bíblia está recheada no Antigo Testamento, indicando para o Novo. Então nós não estamos pregando algo que é surreal. Nós estamos falando de algo que está nas Sagradas Escrituras. E não esqueçamos que toda a Escritura ela é proveitosa para ensinar, para repreender
porque é a palavra do Senhor. Quando nós pensamos, por exemplo, no primeiro versículo, nós vamos ter que Deus diz que ele vai sentar à direita até que ele ponha seus inimigos como escabelo de seus pés. O que significa isso? Na época dos israelitas, na época dos judeus, dos hebreus, era costume, quando um rei vencia os outros reis numa batalha, eles colocavam os pés sobre a nuca dos reis que eram vencidos. E o que Deus oferece ao Cristo é exatamente isso. Ele sentar-se à sua direita para que ele ponha os seus inimigos como escabelo de seus pés. Quando nós pensamos exatamente no versículo 4, nós vamos pensar exatamente que, como eu já disse, tu és sacerdote à maneira de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Rei de Salém. Um rei que ele não tinha... Porque assim, para ser sacerdote, sumo sacerdote, ele tinha que ser dos levitas. Ele tinha que ser da tribo de Levi. Mas Melquisedeque, ele não era dessa tribo. Mas Abraão, quando esteve em Salém, ele esteve diante de Melquisedeque. Quando ele teve uma vitória que Abraão teve nessa época, que o livro do Gênesis trata muito bem, e aí Abraão, ele simplesmente entregou o dízimo, ofereceu o dízimo a Melquisedeque. E por que Melquisedeque recebeu o dízimo? Porque só quem recebia o dízimo eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Que para ser sumo sacerdote na tribo judaica, tá, no povo de Deus, tinha que ser da tribo de Levi. Por isso que um sacerdote ele tinha que ter a sua origem, dizer exatamente quem era o pai, quem era a mãe. E ao morrer, tinha que haver o registro de sua morte. Por quê? Porque ele tinha que ser automaticamente substituído por uma outra pessoa da mesma linhagem. O que Melquisedeque não tem, porque a Bíblia não faz nenhum registro sobre Melquisedeque, dizendo quem era o pai, quem era a mãe, ou quando ele veio morrer. É uma personagem que simplesmente aparece e desaparece no contexto bíblico sem maiores informações. Então, quando a gente pensa no Cristo, esse que foi empossado como rei pelo próprio Deus, pelo nosso divino Pai Eterno, Jesus ele se torna sacerdote à maneira de Melquisedeque. Por quê? Porque Jesus ele podia até ser rei, porque ele era da tribo da linhagem real, da linhagem de Davi. Tá? Mas ele não podia ser sacerdote porque ele não era da linhagem dos levitas. Jesus não era da tribo de Levi. Significa dizer que ele poderia ser rei por ser da linhagem real, mas ele não poderia ser sumo sacerdote ou sacerdote. Mas ele se tornou sacerdote porque o próprio Deus assim o empossou. Deus determinou através, e aí a gente vai entender muito bem isso no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, nós vamos ver exatamente bem pontilhado, bem pontualmente, as informações a respeito dessa linhagem do Cristo como sumo sacerdote. E aí é o que nós começamos a compreender o porquê que o texto, mesmo curtinho, fala dele como sumo sacerdote, fala dele como estando à direita de Deus Pai, e ao mesmo tempo dizendo que ele julgará também as nações, porque ele foi empossado pela supremacia do próprio Deus. Ele recebeu o poderio do nosso divino Pai Eterno para se tornar o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote. Ele está acima das convenções humanas, porque ele está acima. Melquisedeque estava acima da lei judaica. Ele se tornou sumo sacerdote do Deus Altíssimo sem ser da linhagem de Davi. Jesus se torna sumo sacerdote pelo poderio dado pelo nosso divino Pai Eterno, mostrando que ele é nosso Senhor e nosso também Deus Filho, mostrando o poderio de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi empossado pelo nosso divino Pai Eterno. Ele é sumo sacerdote. Isso significa, e o que esse texto tão curtinho, que foi escrito pelo rei Davi, nos chama a atenção, é de que nós podemos recorrer a ele diariamente, como nosso sumo sacerdote, como nosso Salvador e o nosso Deus Filho.
porque ele assim foi empossado pelo nosso divino Pai eterno. Se foi empossado por Deus, quem sou eu para dizer o contrário? Eu preciso entender exatamente a supremacia do poder de Cristo, aquele que foi profeta, mas que foi um profeta diferenciado, porque ele não apenas morreu, mas ele venceu a própria morte, o que difere ele de todos os demais profetas que o antecederam. Todos os outros apenas morreram, mas ele ressuscitou. Os Salmos é recheado de informações, de crônicas, de orações que nos fazem bendizer ao nosso Deus e ao seu poder superlativo, ao nosso compreender que Ele pode e faz o que Ele deseja e quer. Nós precisamos apenas entender o seu poder sobre todos nós. Se nós compreendermos isso, deixaremos de ser tão levianos quando nós pensarmos em falharmos com Ele. Luz e paz. Boa tarde. Mas é uma boa tarde recheada de muito amor, na certeza de que se nós recorrermos ao nosso sumo sacerdote e darmos o nosso dízimo, Ele responderá de volta.